poesia era a forma de expressão desse diplomata brasileiro. João Cabral de Melo Neto era dono de um estilo preciso. Quando bem queria, juntava ao conteúdo uma rima seca, mas intencionalmente forte. Como poeta, mas principalmente como filho de uma região economicamente pobre, ele não se furtou de sua responsabilidade social. João Cabral desenvolveu uma obra crítica, compromissada com sentimento de tristeza, misturada a uma certa rebeldia. Para relembrar a criação artística do poeta, resgatamos para você o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 70. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Recife é o chão da infância e juventude deste homem que, adulto, tem vivido permanentemente fora do Brasil em função de sua atividade como diplomata. Distante, ele, contudo, está sempre presente, como presente está o seu Nordeste na poesia que faz. João Cabral de Melo Neto. Dele partiu o grito de alerta que influenciaria decisivamente a nova poesia brasileira em seus rumos vanguardistas. Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras de que só sei por ouvir contar. Pois também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Desde tudo que lembro-me bem de que baixava entre terras de sede que das margens me vigiavam. Rio Menino, eu temia aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo que águas meninas cobiçava. Por isso é que ao descer, caminho de pedras eu buscava, que não leito de areia com suas bocas multiplicadas. Leito de pedra abaixo, Rio Menino, eu saltava. Por trás do que me lembro, ouvi de uma terra desertada, vaziada, não vazia, mais que seca, calcinada, de onde tudo fugia, onde só pedra que ficava. Pedras e poucos homens com raízes de pedra ou de cabra. Lá, o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves. As árvores, a sombra que nelas já não pousava. Tudo o que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas, a terra devastada, ainda mais fundo devastava. Pela sua própria ótica, como é que o senhor faz o retrato de João Cabral de Melo Neto? Olha, isso é a pergunta mais difícil que você podia me fazer, compreende? Em primeiro lugar, porque você conhece minha poesia e você vê que ela é uma poesia que nunca, na qual, quer dizer, eu nunca falo de mim mesmo, né? Compreende? Quer dizer, o Eliot dizia que a poesia não é a expressão de uma personalidade, mas a fuga à personalidade. E eu tenho a impressão que isso acontece comigo, de forma que eu não tenho uma consciência assim, compreende? Quer dizer, tenho consciência de mim mesmo como homem, mas eu sou um homem como outro qualquer, compreende? Agora, como escritor, compreende? Quer dizer, a ideia que eu faço de mim mesmo, compreende? Está nos meus poemas, compreende? Quer dizer, que talvez a pessoa somando tudo o que eu digo a respeito de coisas e de situações e de outras coisas, compreende? A pessoa possa ter uma ideia de mim, compreende? Agora, como ser humano, eu tenho a impressão que eu sou não sou nem melhor nem pior que os outros. Deixando voo as terras de minha primeira infância, deixando para trás os nomes que vão mudando. Terras que eu abandono, porque é de rio está passando. Vou com passo de rio, que é de barco navegando.
deixando para trás as fazendas que vão ficando. Vendo-as enquanto vou, parece que estão desfilando. Vou andando lado a lado de gente que vai retirando. Vou levando comigo os rios que vou encontrando. A gente não é muita que vive por esta ribeira. Vê-se alguma caieira tocando fogo ainda mais na terra. As vilas não são muitas e quase todas estão decadentes. Constam de poucas casas e de uma pequena igreja, como no itinerário já as descrevia Frei Caneca. Nenhuma tem escola. Muito poucas possuem feira. O senhor seria capaz de explicar o processo de gestação e nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto? Bom, isso é uma coisa muito engraçada, compreende? Porque eu quando era adolescente, comecei a me interessar por literatura, compreende? Eu não comecei me interessando por poesia. Eu comecei me interessando, sobretudo, pela crítica, né? Eu sempre me considerei... o meu ideal sempre teria sido ser crítico, compreende? Mas acontece que eu com 17, 18 anos, eu sabia que eu não ia ter cultura para me dedicar à crítica literária. De forma que então descobri a poesia e comecei fazendo poesia e até, vamos dizer assim, até que chegasse um dia em que minha cultura permitisse fazer crítica literária, compreende? E por isso é que eu tenho a impressão que você repare bem que o traço principal de minha poesia é o espírito crítico, compreende? Eu me considero, compreende? Quer dizer, um crítico que faz poesia, compreende? Ou seja, por exemplo, o meu último livro, Museu de Tudo, né, é mesmo uma tentativa assim, de fazer uma poesia crítica. Você repare que o livro fala sempre de autores, de pintores, compreende? Quer dizer, é uma tentativa de fazer uma poesia. Mas é essa coisa que o autor chamava poesia crítica, né? E os seus poemas como nascem? Mas isso é muito difícil dizer, porque cada um nasce de uma maneira, né? Compreende? Quer dizer, muitas vezes um nasce de um ato de vontade, outra vez é uma ideia que ocorre, compreende? Quer dizer, mas em todo caso eu não tenho nada do poeta inspirado assim, compreende? Que de repente tem um estalo, dá um estalo nele, ele senta e faz o poema e o poema sai pronto, compreende? Um poema meu é um negócio que muitas vezes leva anos para ser feito, compreende? Que muitas vezes eu anoto uma ideia, um tema, compreende? Uma imagem, compreende? E aquilo fica fermentando, vamos dizer, durante muito tempo, compreende? Até que um dia eu retomo e avanço um pouco mais e esqueço e depois volto a retomar, até que um dia eu termino, compreende? O nome é Severino, não tem outro de Pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados de Zacarias, vivendo na mesma rama grossuda em que eu vivia. Autor de A Educação pela Pedra, O Cão Sem Pluma, Dois Parlamentos, Uma Faca Só Lâmina, entre outros livros, Morte e Vida Severina é sua obra mais conhecida. Levada aos mais diversos palcos do Brasil e do exterior, Morte e Vida Severina ganhou recentemente a dimensão cinematográfica sob a direção de Zelito Viana. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre. De velhice antes dos 30. De emboscada antes dos 20.
de fome um pouco por dia. Morte e Vida Severina é, sem dúvida, a sua obra mais conhecida do grande público. Entretanto, ela é a sua preferida? Não. Eu acho que estas coisas, não é, compreende? Eu tenho a impressão que a literatura vive muito na base do mal-entendido, né? Compreende? Realmente foi a obra mais conhecida, porque é a obra mais fácil de ser entendida, e como também porque, como foi muito levada no teatro, compreende? É que chegou mais facilmente ao público, compreende? Agora, está longe de ser minha obra mais preferida, a minha obra preferida, compreende? Ao contrário, é uma coisa que eu não gosto mesmo que não releio mesmo, compreende? Porque se reler eu tenho vontade de consertar muita coisa, e se eu consertasse tudo que eu gostaria de consertar, compreende? Ele acabaria um poema tão difícil como uma faca solana, de forma que então se eu mexesse alguma vez em Morte e Vida Severina, eu acabaria com a peça, compreende? Somos muitos severinos, iguais em tudo e na cima. Há de abrandar estas pedras, voando-se muito em cima. há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. A poesia era a forma de expressão desse diplomata brasileiro. João Cabral de Melo Neto era dono de um estilo preciso. Quando bem queria, juntava ao conteúdo uma rima seca, mas intencionalmente forte. Como poeta, mas principalmente como filho de uma região economicamente pobre, ele não se furtou de sua responsabilidade social. João Cabral desenvolveu uma obra crítica, compromissada com o sentimento de tristeza misturada a uma certa rebeldia. Você está revendo o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa nos anos 70. Aqui, se existe memória, a fita roda. Quais as consequências em sua obra literária no fato do senhor viver sempre fora do Brasil em diferentes países? Isso é uma das coisas mais engraçadas, compreende? Quer dizer, é saber se um diplomata ganha, quer dizer, se a poesia de um diplomata ganha ou não com o fato dele viver fora do Brasil. Eu tenho a impressão que é uma pergunta dupla, compreende? Quer dizer, por outro, a resposta tem que ser dupla. Em primeiro lugar, o diplomata ganha porque ele vivendo fora do Brasil, ele tem uma experiência cultural mais variada, compreende? Conhece outras culturas, compreende? De forma que isso o livra muito do provincianismo. E mesmo quando ele volta a falar de sua própria região, de sua própria província, como é meu caso, compreende? Eu tenho a impressão que eu nunca corri o perigo de falar provincianamente de Pernambuco. Compreende? Agora, por outro lado, ser diplomata para escrever poesia, a pessoa tem uma grande desvantagem, porque você vive num país estrangeiro e poesia se faz com palavras, compreende? E você, o diplomata, é um cidadão que vive permanentemente falando uma língua que não é sua. E você só pode escrever realmente na sua língua, né? Quer dizer, na língua que marcou, que você falou na infância, na língua que, compreende? Quer dizer, que suas experiências, quer dizer, que você usou, está compreendendo? Quer dizer, ao expressar as suas experiências mais importantes. De forma que o diplomata tem essa vantagem, tem uma vantagem por um lado e uma desvantagem por outra, compreende? Porque a pessoa, depois de viver muito tempo fora permanentemente fora de sua língua, compreende? Você acaba, não digo esquecendo, né? Também não chega a esse ponto, mas você perde muito das sutilezas, compreende? Você de fora, você não pode acompanhar a evolução da língua do seu país, compreende? E tudo isso para um escritor é uma coisa muito importante. Cada vez que eu volto ao Brasil e vejo os jovens escritores, sobretudo agora os jovens cronistas, é como eu vejo como o português do Brasil é uma língua que está evoluindo, compreende? E não é porque a gíria é uma coisa que muda com muita rapidez, compreende? E no meio dessa gíria que muda com tanta rapidez, tem muita coisa que se transforma em língua permanente.
e outra parte que desaparece, compreende? E quem está lá fora não pode acompanhar, não pode acompanhar, nem pode viver essa evolução da linguagem, compreende? Que se faz todos os dias e para a qual cada pessoa contribui, compreende? O senhor falou das desvantagens, mas talvez como vantagem o fato de sua poesia estar impregnada daquelas paisagens que o senhor percorreu. Bom, isso compreende, é um acaso, compreende? Quer dizer, necessariamente o fato de ter vivido em países estrangeiros não me levaria a escrever sobre paisagens nem sobre coisas dos países estrangeiros. Compreende? Repare bem que eu vivi em diversos países, mas praticamente eu escrevi somente sobre a Espanha. Isso porque eu encontrei na Espanha, talvez, uma identidade, talvez porque eu tenha vivido mais tempo na Espanha, né? Eu estive na Espanha em 6 postos diferentes, quer dizer, 6 vezes diferentes, em 3 postos diferentes, num total de 13 anos. De forma que a Espanha me marcou muito mais do que a Inglaterra, a Suíça, a França, o Paraguai, compreende? Muito bem. Agora, eu escrevi mais sobre a Espanha, menos porque por ter vivido na Espanha, eu acho que eu nunca escrevi sobre nada que me lembre sobre o Paraguai, compreende? Mas em todo caso, porque a Espanha, eu devo ter encontrado na Espanha qualquer identidade, qualquer coisa em comum, compreende? Com o Nordeste brasileiro, compreende? De onde eu saí, nas vésperas, me mudei para o Rio, nas vésperas de fazer 23 anos, compreende? Meu caminho divide de nome as terras que desço. Entretanto, a paisagem, com tantos nomes, é quase a mesma. A mesma dor calada, o mesmo soluço seco, mesma morte de coisa que não apodrece, mas seca. Vou na mesma paisagem reduzida à sua pedra. A vida veste ainda sua mais dura pele. Eu tenho a impressão que deve haver uma identidade profunda, compreende? Não sei, a Espanha talvez tenha me abalado mais do que os outros, compreende? Não sei se por uma questão de paisagem ou por estar culturalmente mais próximo de nós, ou se porque eu fiquei lá mais tempo, né? O senhor é um dos raríssimos poetas brasileiros que encontrou poesia no futebol. O senhor seria um atleta frustrado? Não, desde menino, compreende, me interessei muito por futebol, porque minha família lá no Recife era toda do América, do América do Recife. E então, naquele tempo era a época do amadorismo, e os clubes, compreende, os grandes clubes de Pernambuco, compreende, não digo que eles pertencessem a umas tantas famílias, mas as famílias, o América, por exemplo, havia, compreende, era 6 ou 7 famílias, compreende, que faziam o América, compreende? De forma que desde menino, meus primos mais velhos que eu, jogavam no América, e eu assim que comecei a me entender de gente, compreende? Fui jogar no juvenil do América, compreende? De forma que até os 16 anos eu joguei futebol, quer dizer, joguei futebol mesmo, futebol para valer no campo, compreende? E fui campeão juvenil, não pelo América, pelo Santa Cruz, mas isso já é outra história um pouco complicada, que não vem ao caso, compreende? De forma que eu fui jogador de futebol, compreende? Agora, não digo que seja frustrado, não, porque quando eu decidi parar de jogar futebol, compreende? Eu decidi porque achei realmente que não era minha vocação, compreende? Mas você veja, por exemplo, um homem que jogou futebol comigo, que ele é 2 anos mais moço que eu, ele jogava no Sport, eu jogava no América, o Ademir, não o Ademir da Guia, o outro Ademir pernambucano, Ademir Menezes, que jogava no Sport, e do irmão dele também que jogava, Ademar. Ademar deixou de jogar futebol. E o Ademir continuou, quer dizer, tinha realmente uma vocação de craque, compreende? E chegou a ser o maior jogador do tempo dele, né? O senhor poderia identificar a intenção de sua poesia? Olha, eu tenho a impressão, se fosse possível definir, compreende, a minha poesia, compreende, eu diria que minha preocupação, compreende, é definir as coisas, compreende? Quer dizer, não vamos dizer descrever, né? Porque descrever é uma coisa que dá mais ideia de prosa, compreende? Quer dizer, eu diria que seria definir as coisas. Eu gostaria, compreende, de meus poemas, em vez de pregar, quer dizer, de serem pregação, de recomendar, de dar conselho, compreende, de qualquer coisa, compreende, que eles apenas dessem a ver.
compreende? Eu me considero, compreende, quer dizer, um jeito muito mais visual do que auditivo, de forma que se eu não fosse escritor, o que eu gostaria de ser seria pintor, compreende? Porque a minha preocupação, muita gente, aliás, acha que eu tenho uma poesia de pintor, eu tenho a impressão que essa impressão vem daí, compreende? Quer dizer, porque a minha preocupação, sobretudo, é definir as coisas e dar as coisas, e dar a ver as coisas. Você vê, por exemplo, meus poemas sobre futebol, que espantaram muita gente, compreende? Quer dizer, eu não faço elogio, compreende, de nenhum jogador, apenas eu tento definir no poema, compreende, a maneira de jogar, compreende, de Ademir Menezes, de Ademir da Guia, compreende, do futebol brasileiro, compreende? Quer dizer, uma coisa que eu fiz com futebol é o que eu faço em geral quando eu falo de uma coisa, compreende? Quando eu falo de Sevilha, por exemplo, a minha preocupação é que as pessoas fiquem com uma ideia de Sevilha. Compreende? Está claro que essa ideia de Sevilha não é uma ideia que todo mundo terá igual, compreende? Que, no fundo, é a minha visão subjetiva de Sevilha. Mas a minha preocupação é ser o menos subjetivo possível e dar a ver as coisas, mostrar as coisas, compreende? Descrever as coisas, ou, como eu estava dizendo, descrever não é bem a palavra, eu prefiro dizer definir as coisas. Essa cova em que estás, com palmos medidas, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe desse latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não a meias, como antes, em terra alheia. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreita. Será semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com o brilho do Nordeste. Serás de terra, completo agora o que eu faço, e pela primeira vez, este chão te é bem conhecido. Bebeu teu suor vendido? Bebeu o moço antigo, bebeu tua força de marido. Não tens mais força contigo. Não levas semente na mão. Já não tens força na perna, já não tens força na mão. Despido vieste no caixão? Despido também se enterra o grão. Nunca esperei muita coisa. Digo a vossa senhoria, o que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que eu apenas busquei foi defender minha vida da tal velhice que chega antes de se inteirar 30. O que eu pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda. Mas eu não senti diferença entre o agreste e a caatinga. E entre a caatinga e a quiamata, a diferença é a mais mínima. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina. Pois é igual ao querosene que em toda parte ilumina. E quer nesta terra gorda, quer na serra de caliça, a vida arde sempre com a mesma chama mortiça. Se o melhor é apressar o fim dessa ladainha, é chegar logo ao Recife.
Derradeira Ave Maria do Rosário. Derradeira invocação da ladainha. Recife, onde o rio some e esta minha viagem se fina. Aos 59 anos de idade, com um prestígio internacional, ainda há algum grande sonho por se realizar? Bom, eu nunca fui pessoa de ter grandes sonhos assim, não, nem grandes ambições, compreende? Porque eu acho que tem um pouco de tolice a gente fazer certos projetos, compreende? Porque depois pode realizar ou não, né? Muitas vezes as coisas melhores vêm sem a gente esperar ou sem nunca ter pensado obter, né? Compreende? De forma que eu não... Compreende? Quer dizer, não tenho assim nada que... Compreende? Que talvez poder continuar escrevendo, compreende? É tudo. O Recordar é TV fica por aqui. Até semana que vem.